No coração de Jerusalém, no século I, surgiram os seguidores de Jesus, judeus devotos que viviam a Torá. Chamados de nazarenos e ebionitas, eles viam Jesus como o Messias, mas rejeitavam o poder de impérios. Sua fé era pura, enraizada nas Escrituras, fiel ao caminho original. Mas, quando Roma cria o cristianismo, algo se perdeu. Quem eram esses grupos que desafiaram a institucionalização? Por que sua história foi silenciada? E o que seu apagamento nos revela sobre como o cristianismo se tornou o que é hoje? Vamos explorar a fé que resistiu ao império e o que ela revela sobre o verdadeiro evangelho. No coração do cristianismo primitivo, havia uma comunidade que não via Jesus como fundador de uma nova religião, mas como o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Esses seguidores eram chamados de nazarenos, provavelmente por causa do título de Jesus como o Nazareno. Eles viviam em Jerusalém e outras cidades da Palestina, reuniam-se em sinagogas, praticavam a circuncisão e observavam todos os mandamentos da Torá. Segundo fontes como Eusébio de Cesareia e Epifânio de Salamina, os nazarenos usavam uma versão aramaica do Evangelho de Mateus e mantinham Tiago, irmão de Jesus, como líder após sua morte. Para eles, Jesus era o Messias profetizado. No século II d.C., aparece outro grupo que carregava a herança espiritual dos nazarenos, mas com visões ainda mais radicais: os ebionitas. O nome vem do hebraico ebion, que significa pobre ou humilde, uma referência à simplicidade material e espiritual pregada por Jesus. Eles acreditavam que Jesus era humano, filho adotivo de Deus, e rejeitavam a ideia de divindade tal como pregada por Paulo e pela igreja posterior. Os ebionitas também rejeitavam a autoridade das cartas paulinas e insistiam que seguir Jesus significava viver como ele viveu. Como judeu fiel à Torá, que significa instrução, alguns chegaram a considerar Paulo um herege, acusando-o de distorcer o verdadeiro evangelho para atrair pagãos. Aos poucos, esse entendimento entrou em conflito com outra corrente, a que buscava expandir a fé além da Palestina entre os gentios. Paulo pregava um evangelho que muitos não entendiam e distorciam, como o próprio apóstolo Pedro diz em sua segunda carta, capítulo 3, verso 14 a 18. Ele defendia que os gentios poderiam ser salvos sem precisar se tornar judeus, ou seja, crer em Jesus e seguir seus ensinamentos. Enquanto isso, os nazarenos e ebionitas mantinham-se fiéis à lei mosaica. Com o tempo, essas visões entraram em choque. A igreja liderada por Roma foi se consolidando como a voz dominante. No século IV, com a ascensão de Constantino e o Concílio de Nicéia, o cristianismo criado por eles se alinhou ao império e ao pensamento greco-romano. O judaísmo e tudo o que dele vinha passou a ser visto com suspeita, até hostilidade. Os nazarenos e ebionitas, cada vez mais isolados, começaram a desaparecer totalmente da cena principal. Se esses grupos eram tão importantes, por que quase ninguém fala deles hoje? A resposta está na forma como a história foi escrita. Os vencedores da disputa teológica foram os que deram forma ao cristianismo que conhecemos. Escritores como Irineu de Lyon, Tertuliano e Epifânio classificaram os ebionitas como hereges. Sua Bíblia era diferente, sua cristologia era diferente, e isso os tornava uma ameaça à unidade doutrinal da Igreja. Além disso, a relação com o judaísmo se tornou problemática depois da destruição do templo e da separação entre as duas religiões que foram criadas. Assim, os nazarenos e ebionitas foram silenciados, suas escrituras foram perdidas, seus nomes apagados. Hoje, só sabemos deles pelas palavras de seus inimigos.
Mesmo assim, o legado desses grupos sobrevive em movimentos messiânicos, judeus contemporâneos, em estudos acadêmicos e até em críticas internas ao cristianismo institucional. Alguns estudiosos acreditam que os ebionitas sobreviveram por séculos no Oriente Médio, influenciando até o nascimento do islamismo. E hoje, muitos cristãos buscam redescobrir a simplicidade e a ética do caminho original, algo muito próximo do espírito dos nazarenos. Afinal, será que Jesus queria fundar alguma religião? Ou apenas restaurar o coração da Torá e dos profetas? Os nazarenos e ebionitas nos lembram que o cristianismo não nasceu pronto. Foi moldado por escolhas políticas, culturais e teológicas. E aqueles que discordavam simplesmente sumiram da história. Mas agora você conhece a história deles e pode decidir qual é o verdadeiro evangelho: uma religião de dogmas e hierarquias ou um caminho de amor, justiça e misericórdia? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo se acredita que a verdade histórica merece ser contada.